Deus revela seu amor inquebrável após nossas falhas, a redenção transformadora da aliança divina. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Moisés, um homem de campo, pastoreava seu rebanho às margens do deserto do Sinai. A aridez do local refletia não apenas a terra, mas também a solidão que o envolvia. Moisés, marcado pela culpa pelo que fizera em seu passado, a morte de um egípcio em um momento de ira, lutava com suas fraquezas e inseguranças, sentindo-se distante da santidade que acreditava que Deus exigia de alguém destinado a liderar. Certa tarde, enquanto o sol se punha, Moisés se deparou com uma visão assombrosa, uma sarça ardente que não se consumia. O calor do deserto parecia amplificar a intensidade do que seus olhos viam. Atônito e com o coração acelerado, ele se aproximou. Então, uma voz ressoou, profunda e majestosa, chamando seu nome. Moisés! A voz de Deus penetrava em sua alma, revelando um amor que transcendia qualquer falha humana. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu vi a opressão do meu povo no Egito e os escutei clamando por socorro. Com cada palavra, Moisés sentia sua culpa se esvair, embora as recordações de sua fragilidade o perseguissem, questionando se realmente era digno de tal chamado. Ele hesitou, a voz de sua própria dúvida ecoando em sua mente. O povo israelita, o que queriam eles dele? Há muito eles haviam se esquecido de quem era o Deus verdadeiro. Suas murmurações no deserto eram claras. Por que trouxeste nossos corações a este deserto? É melhor sermos escravos felizes do que livres em um lugar de provação. Os ídolos do Egito pareciam mais confortantes do que a incerteza de um deserto inóspito. Então a aliança de Deus foi celebrada durante a Páscoa, um sinal de que, mesmo nas fraquezas, ele sempre buscaria proteção e amor por seu povo. Mas a felicidade durou pouco. Ao olhar para o bezerro de ouro, Moisés se sentiu impotente, questionando sua capacidade de liderar uma nação tão rebelde. E assim, ao longo do deserto, ele enfrentou críticas e desobediências, um povo que frequentemente se desviava do caminho do Senhor. As lembranças de promessas feitas pareciam cada vez mais distantes à medida que a travessia do deserto se prolongava. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, usava cada obstáculo como uma oportunidade de fortalecer sua fé. À medida que os desafios se multiplicavam, Moisés se tornava cada vez mais um mediador entre Deus e o povo. Era um dilema moral, o quanto ele poderia oferecer palavras de esperança àqueles que frequentemente duvidavam do poder divino. As vozes do povo que ansiavam por conforto ecoavam em seu coração. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com o tempo, Moisés se tornava um farol de esperança. Um homem que, mesmo encontrado nas sombras de seus erros, se levantava com a ajuda daquele que lhe chamou. O que mais Deus revelará neste caminho incerto? O horizonte estava repleto de desafios, mas a inevitável promessa da libertação se aproximava. O amor de Deus, inquebrantável e transformador, já começava a iluminar o caminho de sua vitória. Quando o pensamento de Moisés se perdia nas incertezas, uma nuvem portentosa começou a se formar sobre o acampamento. Era um sinal de que a presença do Senhor estava se aproximando,
e uma expectativa palpável se instalou entre os israelitas. Seus corações, antes endurecidos pela dor e pela opressão, agora pulsavam com a esperança de um Deus que os amava e os chamava de volta à aliança. Esperem pelo Senhor, pois a sua mão poderosa nos libertará, exclamou Moisés, mas mesmo suas palavras não acalmavam completamente a inquietação do povo. Quem é este Deus que nos fala através deste homem? Sussurravam alguns, misturando temor e incredulidade. Moisés, percebendo a inquietação, decidiu se retirar um pouco para orar. Foi em meio ao silêncio, sob o manto da nuvem divina, que ele buscou a direção do Senhor. Senhor, que devo fazer para que seu povo creia em tua palavra? Como posso convencê-los de que suas promessas para nós ainda estão vivas? E foi então que uma voz, como relâmpago, cortou o silêncio. Moisés, leva as minhas palavras ao faraó. Direi a ele que liberte o meu povo, e farei sinais poderosos diante dos olhos de todos. A responsabilidade pesava sobre Moisés. O que estava prestes a ocorrer era maior do que sua própria compreensão. Ele sentia o peso da história por vir. Retornando ao povo, Moisés compartilhou a visão divina, mas, em vez de enxergar fé, notou novamente o receio e a dúvida. O Senhor nos enviou. Ele, nosso Deus, já decidiu nosso destino, clamou. Mas alguns, com suas vozes carregadas de desespero, disseram: como podemos acreditar em promessas quando a dor da escravidão ainda nos marca? O coração de Moisés entristeceu com essas palavras. Ele sabia que a vida deles havia sido preenchida de sofrimento e decepção, e sentiu mais uma vez a pequenez de seu próprio ser. Contudo, Deus havia sido fiel em sua revelação, e Moisés compreendeu que suas fraquezas não poderiam eclipsar a glória da promessa. Na ausência de segurança, a coragem brotou em seu peito. Vinde comigo, vinde, pois o Senhor é fiel e sua misericórdia é para sempre. As palavras foram como um eco que atingiu as almas do povo, fazendo alguns pararem para escutar. Mas logo surgiu um novo desafio. Os mensageiros de Deus foram confrontados pelos magos e feiticeiros do Egito. Era o duelo de dois mundos e um teste de fé. As pragas que se aproximavam, como as águas do Nilo transformadas em sangue e as rãs que se multiplicaram, seriam sinais que não deixariam dúvidas de que o Senhor estava em controle. Moisés, em seu coração, começou a se lembrar das promessas que Deus havia feito aos patriarcas. O juízo de Deus sobre o Egito seria a obra-prima da sua redenção. No entanto, uma inquietação persistia. E se o faraó não ceder? E se o povo ainda assim não acreditar? Assim, entre as revelações de poder e as dúvidas que assolavam seu espírito, Deus interrompeu os pensamentos de Moisés. Eu sou contigo, não temas. A libertação de Israel é uma questão de tempo e de fé. O que acontece agora é só o início da promessa, uma preparação para que todos saibam que eu sou o Senhor. As palavras reverberaram em sua mente como um hino de esperança. A certeza de que um novo dia se aproximava acendeu uma chama em seu ser. O povo do Senhor veria nas marcas da dor a manifestação do amor divino. E assim, enquanto a noite se assentava sobre o acampamento, Moisés sabia que a redenção estava prestes a se desdobrar diante de seus olhos. O que mais Deus revelaria através de sua potente mão? As sombras da incerteza começaram a dissipar-se à medida que se tornava claro que o plano soberano de Deus estava em andamento e a libertação estava prestes a ser manifestada. A promessa de um futuro glorioso se aproximava, mas para tanto, Moisés e o povo precisariam estar prontos para a batalha que se desenrolaria. A aurora quebrava a escuridão sobre o deserto, anunciando um novo dia, um dia repleto de esperança e promessas.
A nuvem que envolvia o acampamento refletia uma luz radiante, e o coração de Moisés pulsava com um misto de reverência e determinação. Ele se lembrou das palavras de Deus, e sua alma estava em expectativa. O Senhor estava prestes a agir. No entanto, a inquietação no acampamento não havia desaparecido. As mães abraçavam seus filhos, e os anciãos murmuravam entre si, buscando consolo em meio à incerteza. Quando Moisés se aproximou para falar ao seu povo, ele pôde sentir a tensão no ar. Não temais, pois o Senhor nosso Deus irá diante de nós, gritou, sua voz ecoando como um chamado de bravura. Como podemos confiar, Moisés? O faraó não cederá às nossas súplicas e nossa situação só se agrava. Uma voz despedia-se em desespero, lançando-se contra as promessas divinas. As palavras cravavam-se no peito de Moisés como espinhos, mas a esperança renascia em sua fé. Eu sou enviado por aquele que nunca falha. Preparem-se, pois veremos a mão do Senhor mover-se em nosso favor. Mas antes que pudesse continuar, um grupo de líderes surgiu. Eles eram conhecidos entre o povo, e o vigor de sua presença não passou despercebido. Por que, Moisés, tomamos essa decisão precipitada? Por acaso vimos algo que indique que o faraó se inclinará para a nossa libertação? Perguntaram, descortinando sua dúvida em palavras que ecoariam entre os outros. Moisés sentiu a luta dentro de seu coração. As muitas provações pelas quais aquele povo passara tornavam-se um obstáculo quase intransponível para a fé. Ele sabia que a batalha não era apenas contra um governo opressor, mas contra a descrença que havia se enraizado em cada um deles. Lembrou-se então das palavras do Senhor: Eu farei maravilhas e mostrarei ao Egito que eu sou Deus. Uma determinação renovada invadiu seu ser. Então, enquanto a multidão murmurava, Moisés elevou sua voz novamente, desta vez com mais fervor. Lembrem-se de quem nos libertou do Egito. Lembrem-se da aliança feita com nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor não nos abandonou, e sua mão continuara a se estender sobre nós. Os murmúrios começaram a se calar, e a presença de Deus era palpável, como um vento suave que soprava através do acampamento. Moisés pediu que cada um se preparasse para o que estava por vir, e então dirigiu-se ao lugar onde se estabelecera a nuvem gloriosa. Ali, na solidão e na atenção de Deus, ele orou intensamente. Senhor, mostra-me a vitória. Deixa que as tuas promessas sejam reveladas na terra do Egito. E o Senhor respondeu como um trovão distante: Agora é hora de mostrar ao faraó que eu sou o Senhor. Diga-lhe que deixe meu povo ir e que eu farei maravilhas. Prepararei a sua saída com sinais que farão tremer tanto o Egito quanto os israelitas. Moisés retornou ao povo, com os olhos brilhando. O próprio Deus nos guiará. Ele enviará pragas sobre o Egito, e o faraó conhecerá o seu poder. Através dos sinais, vocês saberão que aquele que lhes prometeu é fiel e justo. E assim, à medida que a tensão aumentava, um murmúrio de expectativa começou a se espalhar entre os israelitas. Havia um despertar em suas almas, uma centelha de fé renascendo nas palavras de Moisés. Mas a sombra de um grande desafio pairava sobre eles. O faraó, a personificação da opressão e do poder, não se renderia facilmente. O duelo estava prestes a começar, e a confiança tanto no Senhor quanto na não conformidade do faraó deixava o clima eletricamente palpável. Enquanto a conferência se aproximava, Moisés perguntou-se: como será a resposta do faraó a esta declaração? E em seu coração tinha a certeza de que uma revelação sublime estava prestes a ser manifesto, refletindo a glória da aliança. A libertação e a redenção não estariam apenas nas mãos do povo, mas nos desígnios de Deus, que se desenrolaria em breve. O que o Senhor estava prestes a revelar nesta batalha espiritual?
As respostas divinas aguardavam, ansiosas por serem desveladas, enquanto os filhos de Israel se preparavam para o que seria um dos momentos mais decisivos de suas vidas. Moisés estava imerso em pensamentos quando o sol começou a subir mais alto no céu, erguendo-se com um calor que parecia invadir não apenas a terra, mas também os corações aflitos dos israelitas. Ele decidiu reunir seu povo novamente, convocando-os para um momento de oração e intercessão, implorando pela misericórdia e pela intervenção do Senhor. O Senhor nos chamou a crer em sua promessa, ele declarou, sua voz firme e autoritária. Hoje nos colocamos diante do nosso Deus. Não é apenas o faraó que precisa conhecer seu poder. Nós também devemos conhecer e experimentar o que ele é capaz de fazer. Os israelitas se reuniram em uma grande massa no centro do acampamento, as mãos levantadas em clamor, e o som de 1000 vozes unidas ecoou pelo deserto. O desespero que inundava seus corações começou a dar lugar a uma esperança latente, e a presença de Deus começou a vibrar no ar como a brisa fresca antes da tempestade. Quando as orações subiram como incenso diante do Senhor, Moisés sentiu a urgência de seu chamado. Ele buscou a face de Deus, sentindo-se pequeno, mas determinado. Ó Senhor, se somos teu povo e se tu realmente nos libertarás, então mostra a tua mão forte para que possamos verdadeiramente crer. Usa-me, Senhor, como teu porta-voz e envia os teus sinais. Neste momento profundo de clamor, o Senhor falou novamente a Moisés, com uma gravidade que enviou um arrepio por sua coluna. Vai ao faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me sirvam. Se te recusares a deixar ir, meu braço se estenderá e fará justiça sobre o Egito com pragas poderosas. Moisés assentiu com reverência, sabendo que estava se aproximando de um confronto com o mais poderoso dos governantes da terra. Reuniu um grupo de seu povo mais próximo e iniciou o caminho em direção ao palácio do faraó, onde a opressão nunca havia sido tão evidente. Cada passo parecia ressoar tanto para a terra quanto para os céus, um eco de resistência silenciosa. Ao se aproximar das portas imponentes, os guardas os encararam com desconfiança. O que querem, hebreus? Um deles questionou com desdém na voz. Viemos em nome do Senhor dos Exércitos. Permita-nos falar com o faraó, pediu Moisés, a determinação tremendo na sua voz. Ao serem conduzidos ao faraó, um silêncio pesado caiu. O governante egípcio estava sentado em seu trono, adornado com joias e riqueza, mas com um olhar que não carregava compaixão. Por que você ousa interromper meu dia? Que demandas você traz? Moisés, com a nuvem da presença de Deus sobre ele, respondeu com coragem. Assim diz o Senhor, deixe meu povo ir, para que eles me sirvam. As palavras de Moisés ecoaram no salão, penetrando a arrogância do faraó. Ele olhou com desdém, rindo do que considerava uma ameaça vinda de escravos. Quem é este Senhor de quem você fala? Não conheço esse Deus e não deixarei Israel ir. Nesse momento, uma chama de indignação se acendeu no coração de Moisés. Ele sentiu que, no fundo, o desafio não era apenas a liberdade de seu povo, mas o reconhecimento do Deus verdadeiro em um mundo que reverenciava a falsidade. As pragas virão, e com elas a revelação do poder do Senhor. Foi então que o Senhor preparou Moisés. Uma sensação de certeza invadiu-o, fazendo ecoar as palavras de exortação divina. Basta crer, eu sou Deus e não há outro. O que está por vir revelará minha glória. O faraó, embriagado por seu orgulho, ignorou a advertência e lançou àquelas palavras uma resposta que reverberaria em toda a terra. O tempo da salvação para Israel já estava sendo posto em movimento, mas, no entanto, um mistério ainda pairava no ar. Como se manifestaria a atividade divina nas dificuldades que estavam prestes a surgirem? O que Deus fará a seguir?
e como ele revelará a sua soberania sobre a iniquidade do coração humano. O desfecho estava mais perto do que ninguém poderia imaginar, e o povo de Israel estava prestes a entender que, em meio à opressão e às falhas, a aliança de Deus se revelava imutável e poderosamente transformadora. Moisés saiu do palácio, sentindo o peso do desafio que estava por vir. As palavras do faraó, recheadas de arrogância e desdém, ainda ressoavam em sua mente. Quem é esse Senhor? Um questionamento que não era apenas uma dúvida, mas um desafio à soberania de Deus. Ele voltou ao acampamento, onde os israelitas esperavam com ânsias, repletos de esperança e temor. Povo de Deus, chamou Moisés, sua voz cortando o ar como uma espada. O faraó nos desafiou, e sua dureza de coração se opõe ao plano divino de libertação. Mas lembrem-se, maior é aquele que está conosco do que aquele que está neste mundo. Os israelitas, olhando para o seu líder com expectativa, sentiram um impulso de fé ao ouvirem suas palavras. Mas Moisés sabia que palavras não eram suficientes. A intervenção de Deus se tornaria imperativa. O Senhor se manifestará com poder, e as coisas que viremos nos ensinarão a confiar mais plenamente em sua promessa. Sendo assim, ele se retirou para orar novamente. Em seu íntimo, ele clamou: Ó Senhor, mostra tua glória. Tua mão deve agir, pois o coração do faraó é mais duro que pedra. Moisés sentiu a presença do Senhor se aproximando novamente, e com isso, uma nova certeza. Levanta-te e sai ao encontro do faraó pela manhã, disse Deus. Quando ele sair às águas do Nilo, tu lhe dirás que o Senhor dos Hebreus enviou-te a ele. Diga que se ele não deixar o meu povo ir, acontecerá algo extraordinário nas águas. A voz do Senhor ecoou em sua mente, uma promessa de que o poder divino se revelaria de forma sobrenatural. Na manhã seguinte, Moisés se levantou antes do sol, a determinação em seu coração ardendo como uma centelha. Com ar de confiança e grande expectativa, ele levou consigo seu irmão Arão, e juntos caminharam até as margens do Nilo. O rio que era fonte de vida para Egito agora seria palco de um julgamento divino. Quando chegaram, avistaram o faraó em suas vestes regais, observando as águas. Moisés então deu um passo à frente, erguendo a voz. Assim diz o Senhor: Deixe meu povo ir, para que me sirvam. Se te recusares, as águas do Nilo se transformarão em sangue. O faraó, olhando com desdém, expressou uma desinteresse cortante. Por que devo crer em você? Desafios não me impressionam, e muito menos este Deus que você diz conhecer. Assim que ele concluiu suas palavras, Moisés tomou a vara em suas mãos, e com um gesto poderoso golpeou o Nilo. Instantaneamente, as águas começaram a se transformar em um vermelho profundo, obscurecendo a superfície e tornando-se um símbolo visível do juízo que cairia sobre o Egito. O pânico começou a crescer entre os egípcios. O Nilo, que antes fluía com vida, agora cheirava como a morte. Os peixes morreram e o povo dispunha-se a correr em busca de água potável, clamando em desespero. Mas o faraó, incapaz de reconhecer a mão de Deus, apenas endureceu seu coração e, numa missão de teimosia, desconsiderou o aviso. Moisés e Arão voltaram ao acampamento, o impacto do ato profético ainda pulsando nelas. Cada israelita sentiu um misto de terror e esperança. Deus começou a executar seu juízo, exclamou Moisés. Tomara que o faraó, diante da ira do Senhor, se humilhe e liberte nosso povo. No entanto, havia um elemento sombrio, um mistério nos planos divinos. O Senhor havia endurecido o coração do faraó, como ele já tinha previsto. O que poderia vir a seguir? Como se desenrolaria o plano de libertação e qual revelação se escondia nas profundezas da opressão? A próxima etapa do propósito de Deus pairava como um segredo nas nuvens do futuro.
A aliança divina, após as falhas e a dureza do coração humano, estava prestes a se manifestar de maneiras que jamais poderiam ser imaginadas. A expectativa crescia enquanto o povo aguardava ansiosamente, sem saber que o verdadeiro juízo e a libertação ainda estavam por vir, trazendo consigo mudanças radicais e transformadoras na história de Israel. Moisés e Arão aguardavam no acampamento, observando o clamor dos egípcios que ecoava distante, como um lamento na noite. A transformação das águas do Nilo em sangue havia causado um impacto devastador, mas o faraó ainda não havia cedido. Era um lembrete sombrio de que a resistência humana muitas vezes se ergue diante da vontade divina. Naquela noite, Moisés se levantou em meio à escuridão e permaneceu em oração. Ó Senhor, clamou, tua palavra foi anunciada e teu poder se manifestou, mas ainda assim o coração deste homem se recusa a se submeter à tua soberania. Como podemos prosseguir quando o opressor se obstina a desonrar teu nome? O céu estrelado acima parecia contemplar suas dúvidas silenciosamente. Então, a voz do Senhor ecoou novamente em seu coração. As minhas maravilhas serão multiplicadas diante dele. Eu sou o Senhor, e o que está por vir demonstrará não apenas o meu juízo, mas o meu propósito redentor. Agora, volta e apresenta-lhe a minha palavra com poder e firmeza. Antes que o sol pudesse tocar o horizonte, Moisés e Arão estavam de pé, à beira do Nilo uma vez mais, seus corações pulsando com a certeza de que as palavras de Deus eram infalíveis. O faraó, de regresso às águas, os observava, imperioso e distante. Moisés, disse Arão em um sussurro, se ele não se fez humilde diante do primeiro sinal, que esperança temos agora? Moisés olhou firmemente para seu irmão. A esperança não está em nós, mas na fidelidade de Deus. Ele prometeu que a libertação viria a nós, e conhecê-lo é nossa bênção. Moisés, então, erguendo a vara de Deus, proclamou com um tom de autoridade. Assim diz o Senhor, se não deixares o meu povo ir, amanhã trarão as rãs sobre toda a tua terra. A risada sarcástica do faraó cortou o ar como um punhal. Mais rãs? Que espécie de ameaça é essa? São apenas sapos. Não temo as criaturas que saltam. Porém, o que parecia uma simples advertência logo se tornaria um sinal de que a criação, em sua totalidade, escutaria ao comando do Senhor. Ao toque da vara, as águas do Nilo produziram uma infinidade de rãs. Elas invadiram a terra do Egito, pulando por cada casa, por cada quarto, e até na comida dos egípcios. O pânico permeou a terra. O faraó, agora assoberbado com a praga inesperada, apressou-se em chamar Moisés e Arão. Faça o que tiver de fazer, clame ao Senhor para que estas criaturas se retirem, e eu deixarei que o povo saia e oferte a seu Deus, disse, suas palavras repletas de desespero. Moisés conhecia bem o artifício do faraó. Quando você quiser que eu clame ao Senhor, indagou, sua voz equilibrando a firmeza e a compaixão. Porém não se esqueça, quando as rãs cessarem, que o coração do faraó pode endurecer novamente. O faraó apenas assentiu, sem perceber que já começavam a ser forjados no fogo do juízo. Ao clamar pelo Senhor, as rãs desapareceram. Mas o coração do faraó não se humilhou. Ele novamente endureceu, e na firmeza de sua obstinação, o que deveria ter sido um caminho de rendição se tornava um caminho de calamidade. Os israelitas observavam tudo isso com temor, mas também com esperanças renovadas. Deus está intervindo, murmuraram entre si. A sua aliança nunca poderá ser quebrada. E assim, enquanto as mãos poderosas do Senhor continham o egípcio em obstinação, uma nova declaração se formava. A redentora mão que havia chamado seu povo estaria também em breve, trazendo uma libertação que ecoaria por gerações. Mas o que ainda aguardava no destino de Israel?
O desenrolar das maravilhas de Deus estava apenas começando, e a alvorada de um novo dia traria consigo uma proibição de libertação e um clamor de redenção. A história estava prestes a se intensificar, e Moisés e todo o povo estavam prestes a testemunhar o amor inquebrável de Deus demonstrado nas profundezas das dificuldades. Assim, a expectativa crescia enquanto o povo aguardava o que mais Deus revelaria de seus planos, pois o verdadeiro poder da aliança ainda precisava ser mostrado. O sol se erguia timidamente no horizonte, tingindo o céu de dourado, como se o próprio Senhor estivesse preparando o palco para a próxima manifestação de sua glória. Moisés e Arão encontravam-se novamente à beira do Nilo, buscando a direção de Deus, conscientes de que o que estava por vir seria um divisor de águas na história do seu povo. Assim diz o Senhor: Moisés proclamou, olhando para o faraó que se aproximava: se você não deixar ir o meu povo, amanhã a praga dos piolhos descerá sobre toda a terra do Egito. O faraó, endurecendo seu coração mais uma vez, retrucou: essas pragas não me assustam. Eu sou o Senhor desta terra, e se a sua Deus quiser demonstrar poder, que venha. Moisés, então, movia a vara em direção à terra, e imediatamente a poeira do chão se transformou em piolhos. Uma nuvem densa e espessa de criaturas invadiu cada espaço, cada ser humano e animal, causando um tormento insuportável. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, e até mesmo os magos do faraó, tentando replicar o sinal, falharam em suas tentativas, afirmando: é o dedo de Deus. E nesse momento, o pânico fez sombra ao orgulho do faraó. Ele sentiu em sua carne os efeitos do juízo, mas ainda assim, seu coração permaneceu endurecido. Moisés percebeu que o extermínio de cada praga era tanto um juízo quanto um convite ao arrependimento. Ó Senhor, Moisés ressoou em seu espírito, até quando teus sinais e maravilhas não serão suficientes para quebrar esta resistência? E a voz de Deus ecoou em seu coração novamente, clara e firme. Continua, pois levarei este povo à liberdade e ao conhecimento de minha santidade. Eu sou Deus, e através das mais dolorosas conversões, a verdadeira libertação será revelada. O tempo passava, e os dias se tornavam ainda mais pesados. A perseverança dos israelitas enfrentava crescente opressão, e alguns começaram a questionar: por que Deus não libera o seu povo? A cada sinal, o faraó se torna mais obstinado. Moisés, imbuído da determinação que vem de uma promessa que ressoa eternamente, porém, não desanimou. Ele se colocou novamente de pé diante do opressor, seu olhar repleto da certeza divina. Assim diz o Senhor: se você não deixar meu povo ir, um enxame de moscas invadirá a sua terra. Mas nessa hora, os que habitam em Gósen, onde o meu povo está, não verão esta praga. Como anunciado, o Senhor enviou um enxame de moscas, cobrindo o Egito. Caos e desespero tomaram conta das casas egípcias, enquanto os israelitas estavam protegidos, como testemunhas da proteção sobre os escolhidos. O faraó, agora atormentado por suas próprias palavras, clamou a Moisés e Arão: peçam ao Senhor que retire estas moscas, e eu deixarei que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas a promessa mais uma vez se tornava uma linha tênue entre liberdade e resistência. Após as moscas serem tiradas, o coração do faraó endureceu mais uma vez. Essa era a dor do desprezo à palavra de Deus, um ciclo que se repetia como um eco nos corredores da eternidade, onde detalhes de destruição se entrelaçavam com a compaixão divina. Enquanto mais pragas se adensavam sobre os egípcios, um novo entendimento começou a reinar entre os israelitas. Ali, em meio à opressão e à dificuldade, eles viam que o Deus que os chamara não estava distante, mas operando mesmo nas adversidades. A pergunta pairava no ar: até quando Deus permitiria que o faraó endurecesse seu coração?
O Senhor ainda tinha muito a mostrar, e a libertação estava à porta. Os sinais e maravilhas que iriam se desdobrar eram apenas o início do combate divino contra a tirania. Moisés e Arão, firmes em seu chamado, esperavam por instruções divinas, ansiosos para ver a obra de Deus ser completada. Cada praga, cada intervenção levava-os passo a passo mais perto de um desfecho glorioso, onde a verdade da aliança se manifestaria de uma maneira que nunca haviam imaginado. E assim, a história continuava a se desenrolar com um novo mistério, que poder e gloriosa libertação aguardavam o povo de Deus, quando o véu que encobria os olhos do faraó fosse finalmente arrancado pela luz da verdade. Em manhã seguinte, despontava com um céu limpo e brilhante, como um aviso da glória que estava por vir. Muito antes que o sol alcançasse seu zênite, Moisés e Arão mais uma vez reuniram-se junto ao Nilo, a expectativa pulsando no ar. Eles sabiam que o Senhor estava prestes a demonstrar mais um de seus grandes sinais a uma nação que se tornara obstinada ao ponto da cegueira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Moisés declarou com fervor, erguendo sua voz poderosa: se você continuar a recusar-se a deixar ir o meu povo, eis que uma praga devastadora de pestilência cairá sobre os rebanhos do Egito. Os animais de pastagem morrerão, e todo o Egito conhecerá a minha mão poderosa. O faraó, com seu coração endurecido, não se deixou intimidar. Ele sentou-se em seu trono, protegido por seus guardas e conselheiros, a soberania lhe fluindo como um manto. Seu Deus é fraco, Moisés. Tudo o que me apresenta são ilusões e truques. Eu não temerei, porque eu sou o faraó do Egito. Com essa afronta, Moisés afastou-se do palácio, sentindo o peso do desafio que se erguia sobre ele. O Senhor, certa vez mais, firmou-se em seu espírito e sussurrou ao profundo de sua alma: não temas, pois, não apenas o Egito verá o meu poder, mas também Israel conhecerá a libertação que prometi. E assim, o Senhor enviou sua palavra em direção aos rebanhos. Uma praga de doenças começou a atingir as herdes, e os rebanhos do Egito se tornaram alvos da ira divina. Ao mesmo tempo, a terra de Gósen permaneceu intocada. Ali, o povo de Deus desfrutou do sinal de proteção. Com espanto, os egípcios observaram a rápida ruína de seus rebanhos, enquanto seus corações se tornavam mais pesados e endurecidos que antes. O faraó, perdido em sua própria confusão, enviou mensageiros para verificar a situação dos rebanhos dos israelitas. E, sabendo que haviam saído ilesos, ele não se deixou comovido, mas decidiu ainda assim fechar seu coração. Proclamem que continuarei a governar este povo, ordenou com um olhar huracânico. Nada me deterá. Mas mesmo com a expansão da praga, a compaixão e a grandeza de Deus inundavam o espírito de Moisés. Ele clamou ao Senhor, ciente de que Deus estava moldando tanto o seu povo quanto os opressores. Ó Senhor, quão grande é a tua misericórdia! Como é difícil entender que em meio a tudo isso, tu possas ser glorificado. Através de tudo isso, Moisés, respondeu a voz da eternidade, eu mostrarei a grandeza do meu amor e a profundidade da minha aliança, não apenas a Israel, mas também a todos os que se voltarão a mim. Os meses passaram, e cada nova praga revelava um vislumbre da glória de Deus, como raios de luz iluminando as trevas da opressão. A terra do Egito se tornava cada vez mais um terreno de desespero e desolação, enquanto os israelitas, embora oprimidos, viam suas esperanças renascerem no horizonte. Dentre as chamas e os lamentos, uma expectativa crescente ardia nas almas dos hebreus, que começavam a perceber que Deus era fiel às suas promessas. As palavras de Moisés se tornavam sua força. A liberdade virá, e eles conhecerão o meu nome. A eternidade do meu amor quebrará o cativeiro. E assim, o próximo julgamento se aproximou.
Mais uma praga estava prestes a ser revelada, um último clamor do Senhor para que os olhos do faraó fossem abertos. A questão permanecia. Quão profundo seria o endurecimento de um coração que se recusava a se render ao Altíssimo? O caminho para a libertação estava se formando, e o clímax do propósito divino se desenrolaria em breve. E com isso, a pergunta ecoava nas mentes e corações de todos. Qual seria o destino final do faraó? E o que mais o Senhor revelaria em sua eternidade de justiça e amor? Naquele dia, o Senhor falou novamente com Moisés, instruindo-o a se preparar para um novo sinal que abalaria o Egito até suas fundações. Vai, Moisés, ordenou Deus, diga ao faraó que ao pôr do sol eu enviarei uma nuvem de gafanhotos em toda a terra do Egito, consumindo tudo o que restou após a praga da peste sobre os rebanhos. Moisés, temeroso do coração endurecido de Faraó, se apresentou diante dele mais uma vez. Assim diz o Senhor, disse ele a voz firme, mas carregada de compaixão. Se você não deixar ir o meu povo, os gafanhotos virão e devorarão toda a vegetação, deixando a terra em desolação. A estranheza da mensagem pairava entre eles, como um denso manto de nuvens que prenuncia a tempestade. O faraó, em sua arrogância, não viu isso como um aviso, mas como mais uma tentativa de subjugação. Por que eu deveria temer o que não conheço? Desdenhou, trazendo ao seu coração um endurecimento ainda mais profundo. Ele ainda acreditava que suas divindades eram mais poderosas do que o Deus de Israel. Assim, quando o sol começou a se pôr, um vento forte e poderoso soprou das regiões do sul. Era a própria mão de Deus que enviava os gafanhotos, em número tão grande que cobriam a terra como uma sombra profunda. Os egípcios, em desespero, correram para salvar o que podiam, mas os gafanhotos devoraram as culturas, deixando um rastro de desespero e destruição. A cena era de completa desolação. Na terra de Gósen, em contraste, o povo de Israel observava em silêncio, percebendo mais uma vez a proteção divina que os envolvia. A diferença entre aqueles que pertenciam ao Senhor e aqueles que não o conheciam tornava-se visível como a luz da madrugada que dissipa a escuridão da noite. Após a calamidade, o faraó, agora devastado pela fome e pelo desespero, mandou chamar Moisés e Arão. Clamem ao Senhor por mim, ele ordenou, sentindo o peso da calamidade que caíra sobre o Egito. Se vocês se afastarem de mim, eu deixarei os israelitas irem. Moisés, diante da petição de Faraó, sentiu um misto de dor e compaixão. Quando o Senhor afastar os gafanhotos, você deixará o povo ir? Perguntou, perscrutando a sinceridade do rei. Sim, de fato. Apenas orem para que esses gafanhotos se afastem de mim, respondeu o Faraó, o desespero estampado em seu rosto. Moisés voltou-se para Deus e orou. No ato, uma fé imensa cresceu em seu coração. O Senhor ouviu o clamor do seu servo e, em resposta, enviou um vento do mar, levando as pragas para longe, para o Mar Vermelho, como sinal de poder sobre as forças que saíam da própria criação. Porém, assim que a calamidade foi removida, o coração de Faraó endureceu novamente. Que tolo fui por deixar que Moisés e os israelitas partissem. Ressoou em sua mente e, em um súbito acesso de tirania, ele decidiu perseguir o povo de Deus, convencido de que poderia retomar o controle. O peso da desobediência trouxe um novo dilema. Como o povo de Israel poderia confiar em um Deus que parecia, a olho nu, distante? As palavras de Moisés ecoavam em cada coração angustiado. A liberdade virá, e vocês conhecerão a realização da promessa. E assim, o plano soberano de Deus se revelava em cada ato, um trabalho profundo de redenção e transformação não apenas para Israel, mas para o próprio Faraó. O que o Senhor faria a seguir, ninguém poderia prever, mas uma verdade subjacente pulsava.
A palavra de Deus é firme e sua aliança inquebrável, mesmo quando reconhecemos nossa fragilidade diante dele. E à medida que as águas do Mar Vermelho se aproximavam de suas passagens, a pergunta permanecia no ar. Qual seria a resposta do faraó, e que mais o Senhor revelaria dos mistérios de sua salvação e justiça? Naquela manhã, o deserto estava silencioso, mas a tensão no acampamento de Israel era palpável. As nuvens de incerteza pairavam sobre o povo, cada um lutando com suas próprias dúvidas e medos. Moisés, ciente de que o tempo de preparação estava se esgotando, buscou mais uma vez a face do Senhor. Ele havia visto o poder de Deus se manifestar de muitas maneiras através das pragas, mas a opressão e a obstinação do faraó pareciam infinitas. Enquanto o povo murmurava, esperando por libertação, a voz do Senhor ressoou no coração de Moisés. Agora, dirás ao povo que estejam prontos e que preparem suas vestes, pois a passagem para a liberdade está às portas. A palavra de Deus trouxe alívio ao coração angustiado de Moisés, e ele rapidamente organizou o povo, instruindo-os sobre a importância de estarem prontos. Preparem-se para a jornada, pois hoje a aliança que fiz com vocês será cumprida em poder. Os israelitas, embora temerosos, começaram a se agitar com a expectativa de um milagre. O Senhor tinha prometido, e a esperança começou a renascer entre eles. Mas a batalha não estava apenas com o faraó, mas também com a incredulidade que havia tomado conta de muitos corações. Como podemos esperar libertação quando ele já nos recusou tantas vezes? Sussurravam. As lembranças das pragas e a própria força do opressor tornavam-se sombras que obscureciam a luz da fé. Moisés, percebendo a agitação, incentivou o povo. Lembrem-se do que o Senhor fez por nós. Ele não nos abandonou. Olhem para a história que ele está escrevendo. Estão prestes a testemunhar a grandeza de sua mão poderosa. Enquanto isso, no palácio do faraó, uma nova estratégia se formava. O faraó, consumido por sua teimosia, convocou seus conselheiros. Que trouxeram esses hebreus até aqui? Eles não ficarão. Preparem seus homens. Lancei mão de todos os recursos do Egito para garantir que esses escravos não passem. Os ecos de sua determinação apenas solidificaram um confronto que já se desenhava, permitindo que o Senhor se revelasse ainda mais gloriosamente. Naquele momento, a palavra de Deus, mais uma vez, ecoou para Moisés. Agora enviarei um anjo diante de ti, e ele fará com que os egípcios se sintam vulneráveis como nunca antes. O que está por vir é uma vontade soberana que irá quebrar as correntes do povo. Enquanto o sol se punha, um sentimento de expectativa crescia, abrangendo cada coração no acampamento. O clamor coletivo de oração se intensificou, enquanto o Senhor preparava seu povo para o que estava por vir. Moisés compartilhou a notícia da promessa com todos. Estamos prestes a sair. A hora da nossa libertação chegou. Na calada da noite, uma luz resplandecente começou a aparecer no horizonte, originando-se da presença do Senhor. Uma nuvem brilhante começou a se mover sobre o acampamento, sinalizando a proteção divina. Os egípcios começaram a sentir uma inquietude inexplicável, como se um aviso calamitoso estivesse prestes a chegar. Moisés orou, e um arrebatador temor caiu sobre o faraó e seus conselheiros enquanto olhavam para a fumaça e a luz que envolvia a terra. Por que essa presença é uma constante preocupação para nós? Questionou um de seus assembleianos. Esse Deus dos hebreus está lutando pelas suas promessas. Devemos agir antes que o mal se abata sobre nós. O faraó, desprezando a advertência e consumido pelo desejo de controle, ordenou que seus soldados se preparassem para perseguir Israel. Não deixarei que um punhado de escravos me derrote. Preparem-se para a batalha. Entretanto, essa não seria uma batalha comum.
A guerra transcenderia o físico e adentraria no domínio espiritual, a luta entre a luz e a escuridão, entre a liberdade e a opressão. E assim, enquanto a noite se tornava densa, a pergunta pairava no ar: como se revelaria o plano soberano de Deus por meio dessa confrontação? A libertação de Israel se aproximava, mas não sem antes enfrentar um teste final de fé que revelaria a profundidade do amor inquebrantável de Deus, mesmo nas trevas mais profundas. Que maravilhas aguardavam os filhos de Deus, que em breve testemunhariam a expressão de sua aliança inquebrantável.